Oi gente, eu sou o Cutis Negra, sejam bem-vindos, bem-vindes e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar de mais uma Queen icônica aqui do Brasil. Essa Queen é muito representativa pra mim, porque assim como ela é uma bicha preta, drag queen, ela morava aqui no Rio de Janeiro e ela faz parte da memória televisiva de muita gente que foi criança, foi adolescente aí na década de 90 em diante. É claro que eu tô falando da maravilhosa Vera Verão. Mas, antes da gente saber um pouco mais sobre ela, do trabalho dela, da vida dela, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e também já deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com todo mundo que gosta da arte drag e principalmente gostava de assistir a Vera Verão. Agora, coloca a peruca e vem comigo! A Vera Verão era vivida, né? Ela era interpretada pelo ator Jorge Luiz de Souza Lima. Ou melhor, Jorge Lafon. Esse nome artístico ele escolheu quando ele entrou para a faculdade de artes. Ele foi inspirado numa atriz chamada Monique Lafon, que fazia muito sucesso naquela época, e ele gostava muito de novelas. Então, por ser apaixonado por novelas e principalmente por ela fazer bastante sucesso, ele gostava do trabalho dela, ele acabou adotando esse nome. Jorge Lafon nasceu em 29 de março de 1952, na Vila da Penha. Desde criança ele sabia que era diferente dos outros meninos, ele sabia que ele era gay. E justamente por isso, por ter nascido um homem preto, no subúrbio do Rio de Janeiro, pobre, ele enfrentou muitas dificuldades ao longo da vida dele. Conceito de ser negro e de repente ser homossexual. Pra mim, eu não dou pelota a isso, eu quero que cada um cuide do seu lado e eu levo a minha vida do jeito que eu sempre considerei o meu caminho é aquele. Quando criança, a partir dos 6 anos de idade, o Jorge começou a trabalhar numa oficina mecânica de automóveis para ajudar sua mãe com as contas de casa e ao longo que ele foi crescendo também fez alguns outros trabalhos, como ajudar a mãe no serviço dela, num parque que ela trabalhava. Mas, quando cresceu, ele se formou em artes cênicas na Unirio, aqui no Rio de Janeiro, e também se formou em educação física, no qual ele começou a trabalhar com dança. Então ele era um dançarino, um bailarino e também um ator profissional. Foi através do balé que ele viajou diversos países no mundo, né? Enquanto ele se formava em bailarino, ele viajou e se apresentou em diversos países. Ele também fez parte de um grupo folclórico e também estudou dança contemporânea africana. Inclusive, ele chegou a trabalhar com a Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. Então, ele teve todo esse currículo na dança, que fez ele crescer bastante como bailarino e também ajudou ele a conseguir trabalho com diversos artistas da música. O talento e a dedicação dele pro balé fez com que ele fosse pra televisão para trabalhar em alguns programas, como por exemplo, ele fez parte do Balé do Fantástico em 1974 e de alguns outros programas, como Vivo Gordo em 1981, Plump Plact Zoom, onde ele fazia um marciano, um ET de Varginha que dançava em 1983, mas isso também fez com que ele se interessasse a partir para atuação, também lá na Globo, alguns outros lugares. Então ele acabou fazendo parte de programas, tanto como bailarino, mas também como coadjuvante, digamos assim, em alguns programas. Ele fez o Sassaricando em 1987, ele fazia um personagem chamado Bob Bacall no Kananga do Japão, em 1989, onde ele interpretou uma personagem que era inspirada na Madame Satã. Olha que incrível. Ele também fez Os Trapalhões em 1990, 1991 e começou a Praça Nossa em 1992. Ele também trabalhou no Domingo Legal durante um tempo, né? A Vera Verão esteve no Domingo Legal com um quadro onde ela entrevistava as pessoas no Piscinão de Ramos. Agora você imagina, aquela pessoa com mais ou menos 2 metros de altura, montada, toda maquiada, em cima do salto e no Piscinão de Ramos. Gente, era algo incrível
Então era algo, assim, espalhafatoso, porque quando ela chegava, todo mundo ficava em volta dela. Ela com um microfone e o câmera e várias pessoas em volta com roupa de banho e ela entrevistando, até o pessoal falando alto. Era muito divertido, ainda que fosse preocupante, porque era uma bicha preta lá montada no meio de um monte de gente. Poderia acontecer qualquer coisa, mas era icônico. Eu falei que ele fez parte aí de alguns programas, também fez parte do balé em outros programas, novelas também, e também alguns personagens no cinema. Alguns personagens ou só fazendo parte ali de alguma coisa dentro do filme. Ele fez o filme Rio Babilônia, em 1982, Bete Balanço também, em 1984, onde ele fazia ele mesmo nesse filme, Rock Estrela, em 1986, e Sonhei com Você. Entre alguns outros trabalhos que vale super a pena você pesquisar, dar uma olhada. Eu vou deixar aqui na descrição também alguns links para você clicar e saber um pouquinho mais sobre Jorge Lafon e também de Vera Verão. Mas, olha que louco, eu falei aqui já de mais ou menos uns 10 trabalhos que o Jorge Lafon fez, tanto como Jorge quanto Vera Verão. Mas a Vera Verão foi o trabalho mais importante, mais significativo, o que mais deu visibilidade para ele. Ele começou como Vera Verão nos Trapalhões, lá em 1990, 91, como eu disse, porque essa personagem, ela era inspirada, era para ser um homem gay que viajou para fora do Brasil e passou pela transformação, pela transição e voltou como uma travesti. Então ele aparecia como o primo do Mussum, que chamavam o Mussum e os Trapalhões para fazer uma apresentação pro Michael Jackson. Não era bem pro Michael Jackson, mas era como se fosse. Nessa ideia dele fazer essa apresentação, ele revela que na verdade ele é uma travesti, que se monta, que toda maquiada e tal. Então a Vera Verão não começa como uma drag queen, ela começa como uma travesti dentro da televisão, dentro desse personagem nos Trapalhões. Mas a partir dessa participação nos Trapalhões, o Jorge Lafon foi convidado a levar aquele personagem para dentro das esquetes da Praça é Nossa no SBT. Então, Carlos Alberto de Nóbrega, que era quem comandava a Praça é Nossa na época, ele convidou para que ele continuasse aquele personagem. E foi indo para Praça é Nossa que, de fato, surgiu o nome Vera Verão, mas com aquela ideia, com aquele personagem. Ainda era a ideia de uma travesti. E nesse ponto é muito problemático, porque por mais que Jorge Lafon tivesse vivido Vera Verão como uma drag queen fora da televisão, a Vera Verão lá na Praça Nossa era para ser uma travesti que era escandalosa, que era brigona, violenta. Então, naquela época, tinha muito disso. A gente sabe que a homofobia, a transfobia, ela era muito forte na televisão. Não que não seja ainda hoje, né, gente? Mas naquela época, isso era trabalhado como uma coisa comum. Travestis eram violentas, gays eram extremamente afeminados e... Então, era trabalhado em cima desse estereótipo. Mas ainda assim, a gente tinha uma representatividade. Se você, como eu disse, foi uma criança, foi um adolescente na década de 90 e a partir de 1992, quando surgiu Vera Verão na televisão, percebe a importância de ver aquela imagem, aquela bicha preta de 2 metros de altura, montada em cima de um salto, maquiada, fazendo aquele personagem, mesmo que estereotipado, ainda assim é muito importante ver aquela imagem na televisão. A Vera Verão foi a primeira drag queen, foi a primeira imagem que eu vi assim na televisão. Por mais que existissem outros programas que trouxessem transformistas e shows de transformistas, a Vera Verão foi a primeira imagem de uma drag queen, de uma bicha preta protagonista em determinado momento dentro de algum programa. E claro, o ponto-chave da Vera Verão dentro do Praça é Nossa era as sketches onde ela chegava para conversar com o Carlos Alberto de Nóbrega e sempre tinha algum outro convidado. Então eram convidados como Sheila Carvalho, os cantores Daniel, Leandro e Leonardo, também a Roberta Close já
esteve lá, e sempre que ela chegava, as pessoas ficavam encarando ela ou falavam alguma coisa pra ela e chamavam ela de bicha. E nesse ponto era o auge das esquetes, onde ela gritava: "Epa, bicha não, quase uma mulher". Quando não era quase uma mulher, era quase alguma outra coisa. Era ou quase uma Roberta Close ou quase alguma artista que ela gostava naquele momento. Era algo muito marcante na televisão, né? Essa imagem, essa fala, como chegava a Vera Verão ali, porque ela dominava. E em uma entrevista, o Carlos Alberto Nóbrega disse que quando ela aparecia, o auditório, porque o programa tinha uma plateia ali por trás das câmeras, e a loucura, porque aquela personagem, Vera Verão, era muito importante, era muito forte e todo mundo gostava de assistir ela. Por mais que a gente soubesse aí que tinha todo um estereótipo sendo trabalhado. E provavelmente você lembra desse bordão que era icônico. É muita bicha com a peça só, tá? Bicha não! Que é? Eu sou quase uma Hebe Camargo. E eu sou quase Sônia Abrão! Mas além de estar nos programas, em TV, no cinema, o Lafon também fez várias peças de teatro. Inclusive, uma delas, a que foi mais famosa, foi o Sassarico da Nega, onde a Vera Verão fazia as esquetes, era um monólogo ali, onde ela contava algumas histórias. E com essa peça, ele viajou todo o Brasil, fez muito sucesso. Algumas outras participações, algumas outras aparições de Jorge Lafon também foram muito marcantes, como por exemplo, ele desfilou como destaque na Beija-Flor em 1990 sobre o enredo Todo Mundo Nasceu Nu. Tem alguma referência de Todo Mundo Nasceu Nu? A música da Dona RuPaul? Então, não tem aí uma ligação direta, mas Jorge Lafon desfilou nesse ano em cima de um vulcão nu, só com as partes íntimas tampadas e sujo de lava. Gente, imagina imagina o acontecimento que foi ver Jorge Lafon, 2 metros de altura, como destaque da Beija-Flor naquele ano. Então eu queria muito ter visto e lembrar daquela imagem de Jorge Lafon trazendo essa importância para aquele desfile de carnaval. Ele também desfilou por algumas outras escolas, como a Imperatriz Leopoldinense, que é uma escola que falou a importância da Vera Verão, né, do Jorge Lafon para a escola na época que ele fez parte, que ele esteve lá junto com a escola. E também, em 2002, que foi o último desfile de carnaval dele, ele saiu como a rainha de bateria da escola Unidos de São Lucas. Imagina, uma drag queen como rainha de bateria de uma escola de samba. Hoje em dia a gente tem algumas drag queens que fazem parte aí dos destaques de chão ou do destaque de carro alegórico das escolas de samba, mas eu fico imaginando o quanto foi icônico Vera Verão como rainha de escola de samba, de uma bateria. Ela é maravilhosa, então só mais um acrescento à coisa icônica, a imagem icônica que ela era. Inclusive, existe, foi escrito por Jorge Lafon, uma biografia trabalhada sobre a vida dele enquanto artista, enquanto homossexual, e o nome desse livro se chama Vera Verão, Bofes e Babados. Eu já procurei esse livro em alguns sebos, também na internet, e eu ainda não achei pra comprar, porque ela contou várias polêmicas, alguns casos que ela teve com artistas, não deu um nome aos bois, né? Mas ela contou várias coisas que aconteceram com ela, né? Por trás das câmeras, ou na vida dela, nos palcos. Então, se você tem curiosidade aí pra saber um pouco sobre ela, enquanto ela falando, então pode procurar aí Vera Verão, Bofes e Babados, que é uma autobiografia que eu acho que deve ser icônica. Eu ainda não li, estou procurando ainda, mas com certeza tem muita coisa maravilhosa pra gente ficar sabendo. Esse ano, se estivesse vivo, Jorge Lafon completaria 69 anos. Ele faleceu em 2003, no início do ano de 2003, e a morte dele se deu numa sequência de coisas que aconteceram e fizeram com
com que a saúde dele ficasse muito debilitada. O fato mais importante que ele chegou a falar em uma entrevista, um pouco antes dele ficar doente, foi a participação dele no programa Domingo Legal, num quadro chamado Homens versus Mulheres, ou Mulheres versus Homens. Ele faria parte como Vera Verão no time feminino. Estava acontecendo ali o programa, estava acontecendo o quadro, que era uma disputa, mas em determinado momento pediram para que ele saísse do palco para que um padre se apresentasse e o padre ia cantar. Esse padre é o padre Marcelo Rossi. Viraram para mim e falaram assim: Lafon, tira essa roupa e coloca uma roupa de homem e depois você volta. Eu falei assim: ué, tá bom. Fui sentido ao camarim e não troquei porque eu não tinha roupa de homem, só tinha roupa de mulher. E o que eu fiz? Simplesmente, quando o padre se retirou, eu voltei à cena. Que magoou. Na entrevista, como eu disse, ele falou que ficou muito bravo, que ele gostaria de pelo menos ter reagido a essa ação, a essa atitude. Depois disso, ele ficou muito mal, teve depressão, foi parar no hospital e veio a falecer aí, como eu disse, no início de 2003. Muitas pessoas falam que isso não aconteceu de fato, que não houve esse pedido dele sair do palco. Muitas pessoas afirmam que isso aconteceu, mas como Jorge Lafon falou, isso aconteceu e isso deixou ele muito mal. Infelizmente, a gente sabe que naquela época acontecia muito disso. Os homossexuais que eram levados para se apresentar nos programas do SBT, principalmente, eles eram atração, né? Eles performavam, eles levavam humor para coisa, mas não eram bem muito queridos pela produção de fato e principalmente pela igreja, né, minha gente? Então, infelizmente, por conta principalmente desse fato, por conta de homofobia, Jorge Lafon ficou muito mal e veio a falecer. E por conta de ter sido tão icônico, de ter feito a imagem da Vera Verão tão icônica, Jorge Lafon e Vera Verão foram homenageados depois de sua morte. No ano de 2003, para o carnaval daquele ano, a Acadêmicos do Cubango criou o troféu Jorge Lafon, que fazia uma homenagem ao artista e que dava esse troféu para destaques do carnaval dos anos a partir de 2003 e os anos seguintes. Uma outra homenagem foi em 2015. Como eu disse, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense sempre declarou que Jorge Lafon era muito importante, foi muito importante para a escola. Então, em 2015, para o carnaval desse ano, a escola procurou um sósia, né, um ator que pudesse interpretar da vida a Vera Verão na escola de samba. E eles conseguiram achar, eles fizeram uma seleção aí com vários caras, com vários artistas, então eles conseguiram fazer essa homenagem, trazer de volta, sabe, essa imagem da Vera Verão, essa importância do que ela teve para dentro da escola. Bom, Vera Verão é uma imagem muito forte, muito importante e é com toda certeza uma das imagens, uma das pessoas que mais aparecem aqui no Brasil quando a gente fala de mês do orgulho, principalmente por representar, dar voz a diversas bichas pretas, assim como eu, e de onde ela veio, o que ela conquistou, o que ela fez. Então, se você não conhece Vera Verão, se você não assistiu ela na televisão, procura saber, vai aqui na descrição do vídeo, tem muitas coisas sobre ela, eu achei muita matéria legal, muita coisa incrível sobre ela. Infelizmente, ela partiu aí por conta de homofobia, preconceito, mas ela fez o nome dela e ela deu visibilidade para muita gente na época. Então, conheça mais, não só ela, mas diversos outros artistas que são importantes e que fazem a frente da luta contra o preconceito, contra a homofobia, LGBTQI-fobia. Então, procure saber, estude sobre essas pessoas que foram icônicas na luta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, saber um pouco mais sobre Jorge Lafon, sobre a carreira dele, sobre Vera Verão também. Então, curte esse vídeo, compartilha com quem gosta da arte drag, compartilha com quem se lembra de Jorge Lafon e de Vera Verão na televisão, dos trabalhos que ele fez. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, você vai receber todas as notificações e também me segue nas minhas redes sociais, @cotinegra, tanto no Instagram quanto no Twitter. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!